Hoje a gente vai começar a conversar sobre esse tema, que hoje é ame, semana que vem tem outros imperativos. Ame ao seu próximo, ame o seu próximo sempre, não é de vez em quando, não é quando for conveniente para você. Ame o seu próximo sempre. Quem é o seu próximo? Essa é uma pergunta que a gente faz para tentar se desviar da responsabilidade. Mas quem é o meu próximo? Deixa eu deixar claro para você. O teu próximo é todo aquele que você consegue estender a mão. Todo. Não é alguns. Não, mas os meus inimigos não. Não, mas a pessoa que me vendeu aquele negócio e não devolveu o dinheiro. Não, o meu cunhado. Não, todos eles são teu. Você consegue estender a mão? Você consegue chegar nele? Ele é teu próximo. Todos. Ame o seu próximo sempre. Essa é uma maneira importante da gente enxergar o amor. Porque dentro da fé cristã, o amor ele tem uma dimensão diferente da mentalidade secular. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês interessante. Vocês sabiam que fé cristã não é uma religião? Fé cristã não é uma religião porque ela não muda você naquilo que você faz no domingo. A fé cristã não é algo que vai apenas mudar a sua agenda. Domingo você assistia Esporte Espetacular, que é uma beleza, aquele programa do Vroom que tem, e agora você vai para a igreja. A fé cristã não é uma religião, a fé cristã é uma cosmovisão, é uma maneira de se enxergar o mundo, de se enxergar a história. Quando você diz, eu estou me rendendo a Jesus, você está dizendo, eu estou a partir de agora vendo o mundo da perspectiva de Deus. E quando eu vejo o mundo da perspectiva de Deus, eu tenho que pensar em todas as outras coisas. O amor, por exemplo, é uma delas. Como que Deus vê o amor? Porque a nossa sociedade secular, ela tem uma cosmovisão sobre o amor. Na nossa cosmovisão secular, o amor ele é um sentimento. Ele é mais parecido com paixão. É algo que eu fico refém dele. Mas dentro da cosmovisão cristã, o amor, ele é uma decisão, ele é uma atitude que eu tomo. E quando eu digo que eu estou seguindo Jesus, que eu sou filho de Deus, significa que eu estou aprendendo a amar como Deus ama. E não começa já no coração dizer, Fernando, isso é muito complicado, isso é muito difícil, porque é isso mesmo. Jesus fala lá no capítulo 5 de Mateus assim, olha, sejam perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. É perfeito. E como que é ser perfeito? Amar, inclusive, os inimigos. Amar todo mundo. Olha, Deus é um Deus que ama. Quando você olha para o plano de Deus, para a história, você tem um Deus que ama o mundo de tal maneira, e que Ele entrega o seu Filho. Ele ama e tem uma atitude. Aquela música que nós cantamos é perfeita, porque ela nos encoraja a sair daquela divagação, a chuva, do fogo que me queima e tal, e sair na direção, ok, pode ter a chuva, pode ter a glória, pode ter o fogo, mas que tenha o amor, que tenha algo concreto. E Deus, quando Ele ama, Ele faz algo concreto. João capítulo 12, diz que Jesus amou os seus amigos, os seus apóstolos, até quando? Até o fim, até as últimas consequências. Amor é um trem, que tem que ter atitude. Amor não dá para ficar meramente no sentimento. Na nossa cultura secular, hollywoodiana, ocidental, o amor virou um sentimento apenas, é algo que eu sinto. Mas dentro da cosmovisão cristã, da fé em Jesus, o amor ele tem a ver com o que eu sinto, mas ele se junta com aquilo que eu faço também, com a minha atitude. A nossa cultura não incentiva isso, eu sei. Você assiste filmes, Hollywood, seriados, novelas, você lê livros, as músicas, nem nada na nossa cultura, o papo no salão de cabeleireiro, o papo no churrasco com os amigos, nada nos incentiva a ter um amor que se dedica, um amor que paga o preço, um amor que insiste e que persevera. Imagina que você vai fazer o compromisso com uma pessoa para o resto da vida. Como é que você vai casar com alguém, cara, e assumir um compromisso de amor para o resto da vida? E se no meio do caminho você quiser mudar os planos? Dentro da fé cristã, o amor, ele é uma decisão que nós tomamos. Ele demanda perseverança e insistência para o resto da vida. Mas você vai conhecer muitas pessoas mais interessantes do que a sua esposa, do que o seu esposo. É claro que vamos conhecer.
Você acha que a Esther nunca viu homens muito mais interessantes e muito mais bonitos do que eu? Ao longo da vida, a gente tem que admitir, a gente vai ter a tentação de romper com as nossas relações. Mas o amor de Deus, ele fala para a gente, você tem que insistir, cara. Você tem que perseverar nesse negócio. Ah, mas eu quero ter prazer. E como é que eu vou ter prazer se eu casar e se eu tiver filhos? Acabou os meus planos de viajar. Acabou os meus planos. Não, mas eu vou ter que dividir o meu dinheiro com outras pessoas. Ah, mas agora eu tenho que cuidar do meu pai, eu tenho que cuidar da minha mãe. Percebe? A nossa cultura, amor é um negócio que me faz refém. Dentro da cosmovisão divina, amor é uma atitude que eu tenho. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nossa mente, infelizmente, está formatada por uma cultura. E eu sinto dizer para vocês que não é a cultura do reino de Deus. Eu sinto em dizer para vocês que a formatação da nossa mente é a cultura ocidental, hollywoodiana, secular, sobre o amor. E a menos que você pegue as palavras de Jesus e coloque ela em prática, você jamais vai conseguir viver uma realidade diferente do amor. Quando a gente fala do amor, vocês lembram, os mais velhos de igreja, aqueles que já são ratos de igreja de muitos anos, eles lembram dessa passagem que a gente leu e cantou, 1 Coríntios 13. Inclusive, essa não é uma composição do Renato Russo, tá? Ele canta uma música, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens. Não é composição dele, isso é um texto bíblico do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13. E ali nós temos a visão de Deus sobre o amor. O amor que nós vamos chamar que a Bíblia chama de o amor ágape. O amor de Deus. Diz assim, o amor é paciente. O amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata. Ele não procura os seus interesses. Ele não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo ele sofre, tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor nunca perece. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Talvez você já ouviu muitas mensagens sobre esse capítulo, né? Ele é muito conhecido, mas eu quero trazer para vocês nessa manhã algumas coisas que talvez você não saiba que existam por trás desse hino, chamado o hino do amor de 1 Coríntios capítulo 13. Essa poesia, ela é escrita para uma comunidade cristã no primeiro século, que ficava na cidade de Corinto. A cidade de Corinto ficava na Ásia, e logo na entrada dessa cidade você tem o templo do deus Apolo. E Apolo é um deus que era meio assim, ele não tinha muita moral com os coríntios. Porque na verdade os coríntios, eles gostavam mesmo, sabe de quem? Era de Afrodite. Você tinha o templo do deus Apolo na entrada de Corinto. Na Acrópole, que é no morro mais acima, você tem o templo de Afrodite. E a gente sabe que o culto a Afrodite, ele nasceu na ilha de Creta. Mas ele ganhou força mesmo, foi no continente, quando havia um festival chamado Afrodisia. Esse festival era assim, as prostitutas cultuais, ou as sacerdotisas do templo de Afrodite, elas saíam pelas ruas de Corinto, e elas tinham relações sexuais com os homens que estavam na rua. Quando tinha a festa de Afrodisia, era aquela bagunça na cidade. As sacerdotisas saindo e tendo relações com todos os homens e arrecadando dinheiro. Assim eles diziam que adoravam a deusa Afrodite. E aí com o dinheiro que elas arrecadavam, elas faziam a manutenção do templo de Afrodite. Agora, pensa comigo um negócio. Os homens e as mulheres da cidade de Corinto
Quando eles escutavam a expressão amor, sabe de quem que eles lembravam? De Afrodite. Quando eles escutavam sobre amor, eles se lembravam dessa cultura, do prazer, da sensualidade, da prostituição, da promiscuidade. Hoje, provavelmente, quando a gente fala de amor no Brasil, talvez aqui em Minas, você vai lembrar de algumas letras de alguns cantores sertanejos. Porque é isso que está formatando a nossa cultura. Talvez você vai lembrar da novela das 7, das 6, Orgulho e Paixão. Mas o povo de Corinto, ele se lembrava dessa característica do se entregar ao desejo sexual a qualquer custo. Então, as relações que as pessoas tinham entre elas era marcada por esse amor que eles aprenderam com Afrodite. E Afrodite, eu não sei se vocês conhecem a história da Afrodite na mitologia grega, mas Afrodite, ela tem duas tradições sobre o nascimento dela. A mais antiga diz que quando ela nasce, é quando o seu pai, Cronos, eu vou contar um pouco da história aqui, vocês acompanhem porque é importante. O pai dela, Cronos, pega os órgãos genitais do seu pai, Urano, e lança no oceano. E quando os órgãos genitais de Urano caem no oceano, eles formam uma espuma. E dessa espuma nasce Afrodite, a deusa do amor, a deusa da sedução. Zeus, que é o grande deus do Olimpo, ele vendo Afrodite e vendo a sua beleza, ele resolve levar Afrodite para o Monte Olimpo. No entanto, ele se preocupa porque Afrodite ela é muito bonita, ela é muito sedutora e vai dar problema entre os deuses do Olimpo. Vai ser complicado o negócio ali. E lá existe um deus chamado Hefesto, que ele é o deus dos ferreiros, o deus dos artesãos. Ele é filho de Zeus e Hera. Mas esse cara, ele nasce meio defeituoso, ele nasce sem senso de humor. E por isso, a mãe dele, na verdade ele nasce feio, bem feio. E aí a mãe dele pega ele e coloca ele para fora do Olimpo. Ele fica revoltado com a mãe dele, porque ele foi posto para fora do Olimpo por causa da feiura dele. E aí, revoltado com isso, ele cria uma cela, ele constrói uma cela e atrai a sua mãe para essa cela fora do Olimpo e prende a sua mãe ali. E determina para o seu pai, Zeus, que ele só iria soltar a sua mãe se ele lhe desse Afrodite como esposa. E assim Afrodite se torna esposa de Hefesto. Sabe, na mitologia grega, as deusas do Olimpo, na sua maioria, para os espantos de muitos aqui, elas eram fiéis aos seus maridos. Elas não eram promíscuas, elas não eram adúlteras. Mas Afrodite, não. Afrodite era uma menininha sapeca. A Afrodite, ela gostava de viver do jeito que ela queria. Então, Afrodite sempre está cercada de muitos amantes. Dentre alguns dos amantes de Afrodite, você tem o próprio Zeus, você tem Ares, que é um dos seus principais amantes. Um dia ela é pega pelo seu marido, Hefesto, tendo relações com Ares, num templo que ele construiu para ela, poder viver bem, viver uma vida de luxo. E ela traía o marido dentro do templo com o Ares. E o fruto do relacionamento, desse relacionamento de adultério entre Afrodite e Ares, nasce um deus chamado Fóbis, de onde vem fobia. Ou seja, todos aqueles que se entregam ao adultério começam a gerar dentro de si uma fobia, um medo de serem descobertos, de serem pegos. Bem, outros deuses que se tornam amantes de Afrodite, por exemplo, Dionísio, deus do vinho, do prazer, Hermes, que a relação dele com Afrodite gera um filho bissexual chamado Hermafrodita. A presença de Afrodite no Monte Olimpo, ela é cercada por esses valores aí. Inveja, vanglória, orgulho, buscas do seu próprio interesse. E quando os deuses não correspondem ao amor de Afrodite, ela se mostra.
Ela mostra quem ela é, a personalidade dela. Altamente destruidora, altamente vingativa, altamente manipuladora. A personalidade de Afrodite é complicada, sabe? Porque a gente tem, por exemplo, dentro da história de Afrodite, Hélio e Narciso. Por que Narciso tem aquela foto, aquela pintura, aquele quadro famoso dele olhando para a sua imagem no lago, e daí ele é atraído pela sua imagem para dentro do lago e ele morre afogado? Porque Narciso é um dos caras que se negou a se apaixonar por Afrodite. E ela o que fez? Ela o amaldiçoou para que ele fosse seduzido pela sua própria imagem. E aí ele morre afogado, vingança de Afrodite. Tinha Psique também, que era uma mulher mortal. Alguns homens a consideravam a mais bela de todos, inclusive mais bela do que Afrodite. O que Afrodite faz? Manda o seu filho Eros amaldiçoar Psique. Só que o Eros, ele chega lá e ele se apaixona, né? Ela fala, vem, e ele fala, não. Assim, vem, não, vou. Ele não aguenta. E você tem Hipólito, que é filho de Teseu. Ele era adorador de Artemis, o deus da cidade de Éfeso. E o Hipólito decide permanecer casto, no celibato, para poder ser um sacerdote de Artemis. Mas Afrodite fica tão revoltada com isso, que ela trama para que a madrasta de Hipólito se apaixone por ele. Você não vai vir aqui? Então tá bom. Ela arruma um jeito da madrasta se apaixonar por ele. E isso vira uma paixão doentia. Como Hipólito não se entrega para a madrasta, ela se suicida e deixa uma carta dizendo a Teseu, um marido, que o Hipólito havia violentado ela sexualmente. O que era uma mentira. Quando Teseu lê a carta, ele expulsa Hipólito e amaldiçoa Hipólito em nome de Poseidon. O que vai fazer com que Hipólito, dirigindo a sua carruagem, caia no mar, morra afogado como fruto da maldição do próprio pai. Quem estava por trás disso? Afrodite. Talvez a história mais conhecida de todos seja a história de Troia. Vocês assistiram um filme? Troia? Fantástico. Essa história começa numa disputa entre 3 deusas para ver quem era a mais bela e sedutora. Zeus não quer tomar essa decisão, então ele delega essa decisão para Paris, o seu filho, um filho do rei de Troia, tomar essa decisão. E Paris tem uma visão com as 3 deusas e cada uma delas tenta suborná-lo. Afrodite oferece a Paris o amor da mulher mortal mais bela da face da terra. E o que Paris faz? Paris tem uma visão com essas 3 deusas e cada uma delas tenta suborná-lo para poder dar o voto de mais sedutora e mais bela. Afrodite oferece a Paris o amor da mulher mais bela mortal da face da terra. E Paris cede a isso, aceita o suborno. E é assim que a Helena, esposa de Menelau, um dos reis de Esparta, se apaixona por Paris. E Paris se apaixona por Helena. E toda a guerra de Troia vem à tona. E depois de 10 anos em combate, Troia é invadida e destruída totalmente, onde homens, mulheres e crianças morrem. Sabe quem está por trás disso? Afrodite. Por trás dessa história tem uma outra história. Estou acabando. Menelau nunca fez por merecer Helena. Foi o irmão dele que num combate conquistou o direito de se casar com Helena e deu Helena para ele. Mas agora, quando Menelau vê Helena, ele faz um voto de que se ele conseguisse se casar com Helena, ele iria sacrificar a Afrodite mais de 100 cabeças de gado. Afrodite deixa que ele se case com Helena. Mas Menelau, veaco, não cumpre a promessa. Quando Afrodite joga Paris na direção de Helena, isso é parte de uma vingança contra Menelau. E esta, gente, é a deusa do amor. Essa é a deusa do amor. O que a Bíblia tem a ver com isso? Quando você olha essas 7 características de Afrodite, essas são as 7 marcas
do amor oferecido por essa falsa deusa para a cultura da época. Então presta atenção que quando o apóstolo Paulo escreve essa poesia de 1 Coríntios 13, para essa cultura de Corinto, ele está desconstruindo, ele está botando abaixo toda a cosmovisão que aquele povo tinha sobre o amor. Ele está dizendo o seguinte: olha, o amor da perspectiva de vocês é essa, mas o amor da perspectiva de Deus, do Rei, do Criador, é outra. Adoradores de Afrodite amam de um jeito estranho, eles se metem em encrenca, eles invejam, eles manipulam, eles traem, é um negócio assim cheio de maldade, complicado. Aqueles que amam a partir de Afrodite, que aprendem a amar com Afrodite, eles têm essas marcas nas suas relações. E talvez a pergunta que a gente tem que fazer nessa manhã é: quais são as marcas do amor oferecido por Jesus na vida dos seus discípulos? Porque Afrodite a gente já sabe quais são as marcas do amor dela. Mas e as marcas do amor oferecido por Jesus? Porque Deus, o Deus que é amor, quando Ele adentra a história na cruz, uma das inúmeras coisas que Ele faz, sabe o que é? É desmascarar os falsos deuses. E Jesus, quando entra na cruz e morre por nós na cruz, Ele está desmascarando inclusive Afrodite. Ele está dizendo: não é assim que se ama. O verdadeiro amor é esse que eu estou fazendo, é um amor que se entrega, é um amor que se lança pelo outro, é um amor que cuida. Quem está por trás de Afrodite? Lúcifer. Eu sei, na cultura contemporânea, demônios são um absurdo. Problema de quem segue a cultura contemporânea. Lúcifer está por trás daquilo que Afrodite ensina. Ele se esconde, ele seduz homens e mulheres através de imagens de falsos deuses. Quem está por trás de Afrodite é Lúcifer. E na cruz, Jesus mostra um amor completamente diferente do amor ensinado por Afrodite. Vamos voltar para a poesia. O amor é paciente. O amor de Cristo, o amor ágape, o amor de Deus, ele é um amor que dura. Ele não é um amor que vai até semana que vem. Ele é um amor que dura, que persevera e que não desiste com tanta facilidade. Ele é um amor bondoso, que tem bondade e gentileza. Presta atenção, o amor de Deus, ele não é apenas romântico. Ele não é apenas aquele que seduz, mas é aquele que tem atos de gentileza, de bondade, de cuidado. O amor de Deus é aquele que é possível você perceber no tom da voz, que é possível você perceber no toque das mãos. Ele não é algo que fica só no campo das palavras. Por isso que a Bíblia diz que o amor nunca perece, porque ele persiste. E numa cultura contemporânea como a nossa, amar o próximo demanda persistência. Insistir no amor. Alguns dizem que a paciência é o amor que dura ao longo do... para sempre. É o amor que dura ao longo do caminho. Para sempre, ele não para, ele não termina. O amor, ele é bondoso. E aí vem 7 negativas do que não é o amor. O amor de Deus, ele não tem inveja. Ou seja, ele não se deixa levar pelo sentimento de comparação. Quantos casais, quantas famílias vivem um inferno nas suas vidas, porque estão competindo um com o outro, ao invés de caminhando juntos? Quantos jovens, quantos solteiros não conseguem desenvolver a sua vida profissional, a sua vida sentimental, porque ficam sempre se comparando com os outros e alimentando a inveja no coração? Numa época de redes sociais, onde a gente se mascara tudo, as pessoas olham para as redes, veem aquilo que as pessoas postam e se medem a partir daquilo. O amor de Cristo, o amor de Deus, o amor ágape, ele não tem inveja. Ele é, ao contrário, ele é capaz, inclusive, de contribuir para que o outro tenha sucesso. O amor de Deus é capaz de abrir mão do seu próprio sucesso para que o outro possa crescer. Maridos que amam, eles são capazes de dar um passo atrás para que as suas esposas se deem bem. Esposas que amam de verdade são capazes de
dá um passo atrás para que os seus maridos tenham sucesso, tenham êxito. O amor de Deus não se vangloria. Ele não tem necessidade de ficar falando de si mesmo e de ficar mostrando as suas próprias virtudes. Ele não fica se provando para os outros dizendo assim, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, você não fez isso, você não fez nada, eu não, eu sou bom, eu sou boa. No amor de Afrodite, o indivíduo prevalece, mas no amor de Deus, o coletivo prevalece. No amor de Afrodite, é eu. No amor de Deus, é nós. O amor de Deus não se orgulha, não se considera superior ao outro e não tem dificuldade em reconhecer os erros, não tem dificuldade de buscar o interesse alheio. Filipenses 2, 3 e 4 diz assim, busquem não os seus interesses, mas os interesses dos outros acima dos seus. Ele não maltrata, não agride com palavras ou atitudes ninguém. O amor de Deus ama o seu próximo sempre. Não existe espaço para um toque no corpo de alguém que diz que ama. Um toque que gere agressão. Um toque que gere medo. Porque o amor ágape, o amor de Deus, ele gera segurança, ele gera confiança, ele gera alegria. Se quando você toca as pessoas que você diz que você ama, tocar mesmo, essas pessoas sentem medo, ou elas são agredidas, desculpa, você está amando como Afrodite, e não como Jesus. O amor de Deus não procura os seus interesses. Afrodite manipula a tudo e a todos. Quando você pensa que ela está dando algo de bom para você, ela está dando, sabe o quê? Presente de grego. Ela está dando algo, até parece algo bom, mas ela... deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu sei que ninguém assistiu aquela novela Salve o Rei aqui, né? Ninguém sabe o que está acontecendo na novela. Mas tem um negócio interessante naquela novela. Porque tem uma rainha muito má, chamada Catarina, e ela apronta com todo mundo, ela tem crimes, ela é uma Afrodite assim, evoluída. Né? E aí tem uma das cenas que o pessoal está tentando arrumar umas provas contra ela e não consegue. E aí o que o rei bondoso vai fazer? Ele vai forjar uma prova, ele inventa uma mentira para que ela seja seduzida para essa armadilha e aí ele a acusa. Estava assistindo com os meus filhos e disse para eles, o rei Afonso é igualzinho a Catarina. Sabe por quê? Porque ele usou da mesma lógica dela para poder fazer o que é bom. Ele mentiu. E Afrodite faz isso. Para Afrodite, os meios justificam os fins. Mas para o amor ágape, não. Para o amor ágape, não existe esse negócio. Não é negociável. Ou você é bom, ou você morre se for necessário, ou você se rende a Afrodite. O amor que não procura os seus interesses é um amor que não usa o próximo para os seus próprios benefícios, seja na sua beleza, seja com os seus bens. Sabe, esse amor que não procura os seus interesses, ele é um amor que supera, por exemplo, quando a beleza acaba. Tem gente que fica com o outro porque é belo, porque é bonito. A pergunta que eu faço é, e aí? E quando a beleza for embora? Você vai descartar? Tem gente que se casa com o outro porque tem bens. E quando a pessoa quebrar? Como é que vai ser? Não se ira facilmente. Nas suas relações de amor, qual que é o nível de ira que você exerce? Pode começar pensando no seu esposo, na sua esposa. Depois você vai para os seus filhos, depois você vai para os seus parentes, depois vai para sua mãe, para o seu pai. Se você é alguém que
que se deixa dominar pela ira facilmente e ela te leva a cometer coisas que depois você se arrepende, provavelmente o amor que está norteando a sua vida é o amor de Afrodite, e não o amor de Jesus. Afrodite, quando alguém não corresponde ao amor dela, ela sai quebrando tudo. E você? Você é o tipo de pessoa que sai quebrando tudo quando a pessoa que você ama ou que diz que ama você não te corresponde? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Mesmo quando Jesus estava sendo crucificado, Ele disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Olha só, não guarda rancor. O que é guardar rancor? Não faz um grande placar. Sabe aquela tela que tem no aeroporto, quando você chega no aeroporto e tem lá os voos, o que chegou e o que não chegou? Guardar rancor é aquilo. É não guardar os pontos, é não guardar as informações. Tem gente que ao longo da vida já se passaram 20 anos e você vai conversar com o casal, por exemplo, ele puxa lá do fundo do baú um negócio assim, põe na mesa. Guarda rancor. Fica levantando questões do passado. Já fazia mais de 100 anos que Menelau tinha descumprido a promessa, mas Afrodite não tinha perdoado ele, não. Quando ela pôde, ela foi lá e desceu o cacete nele. E uma das grandes crises nos casamentos, nas famílias que nós temos, é a amargura, que sempre está pegando e cavucando coisa que já está enterrada, coisa que já está fossilizada, e trazendo de volta à luz. Isso não é o amor de Jesus, isso é o amor de Afrodite. Pensa nisso, pelo amor de Deus. A Afrodite ensina os seus adoradores a manter as contas. Ela não deixa passar nada. Ela vai anotando. Ela vai dando aquele sorrisinho assim, ó. Ah, não, tá tudo bem. Ah, mas o que foi, amor? Não é nada, não. E vai. Mas o que foi? Não, fica tranquilo, não é nada, não. E vai juntando, e vai juntando, e vai juntando. De repente o negócio, pá, aparece e você não sabe de onde foi. O amor ágape é o amor que na cruz nos perdoa, que nos libera, que para de ficar segurando a gente. O amor ágape é aquele que nos manda embora e assume o prejuízo. É perdoar o outro, não tem a ver necessariamente com esquecer o que o outro fez, mas tem a ver com você não deixar que aquilo que o outro fez doa mais em você. É como uma cicatriz, porque não dá para esquecer o que o outro faz. A gente se lembra, mas é uma cicatriz. Você sabe como foi feita, você sabe aonde aconteceu, mas ela não mais causa dor em você. Então, gente, essa poesia do apóstolo Paulo, ela vai caminhando para o fim, e olha o que ele diz: o amor não se alegra com a injustiça. Não tem a ver com o amor eros, ensinado por Afrodite. É um amor que se alegra com a verdade, e a verdade é Jesus. Por ser Jesus, tudo sofre. Olha que interessante quando você lê essa poesia. Você tem uma linha que você tem no começo dela algo relacionado a adversidades, sofrimento e suporte. Tem que suportar, tem que aguentar. O amor de Jesus, ele encara as adversidades da vida, sabe com o quê? Com esperança. Tudo crê, tudo espera. O amor de Deus, ele nos dá consciência do que Deus está fazendo na história. E mesmo que demore 30, 40, 50, 70, 80 anos para algo ser aliviado na sua vida, a eternidade é muito maior do que isso. Você precisa esperar, você precisa continuar caminhando. O amor que Jesus nos ensina sobre amar é muito diferente de Afrodite, porque o amor de Jesus nunca acaba, nunca perece. É um amor que dia após dia está ali. É como, eu diria assim, olha, um amor de mãe. Sabe aquele amor que não termina, aquele amor que você pode fazer o que for e a mãe está ali o tempo todo te amando? Agora vamos pegar esse amor e aplicar ele, sabe para quem? O seu próximo. Todos. Sempre. Não de vez em quando. Bem possivelmente nós aqui somos adoradores de Afrodite. Já parou para pensar na desgraça que é isso? A gente só não sabe. Você
Não tem templos pela cidade de Afrodite, mas você tem milhões de seguidores de Afrodite no nosso mundo. Porque os filmes, os livros, as músicas, os seriados estão encharcados com o amor de Afrodite. E infelizmente a maioria dos nossos relacionamentos seguem o mesmo curso. É uma música antiga. Vá pro inferno com seu amor. Oi? Não, em Chororó, é isso aí, cara. Só eu amei. Você não me amou. Não adianta mais. Olha a letra dessa música. Chega de sofrer, chega de chorar. Você abusou demais. Já não tenho mais razões para continuar. Onde andei, você andou. Onde chorei, você chorou. O que eu fiz, você... Minha proposta, você aceitou. Agora só. Amei demais, você maltratou. Meu coração, você machucou. Tudo que fiz, você zombou. Tudo que eu era, nem sei quem sou. Vá para o inferno com seu amor. E esses são os conceitos que vêm dirigindo a nossa cultura ao longo de décadas. Chora, me liga, me pede socorro, que eu vou te salvar. Meu amor, eu te avisei. Eu espero que você saia daqui e comece a pegar aquelas músicas que você adora. Sabe aquelas músicas que você adora? Que aqui na igreja a gente pede para levantar, ninguém faz nada. É? Mas sabe aquelas músicas que você vai assim naqueles festival de rodeio, naquelas festas juninas, e quando eles cantam você até chora, assim ó. Começa a avaliar quais são os valores que regem essas músicas. Eu adoro música sertaneja. Falou que você não pode cantar. Eu quero dizer para você o seguinte: avalia se os valores dessas músicas são mais parecidos com Jesus ou se são mais parecidos com Afrodite. E você não vai se surpreender quando você descobrir, olhando para a sua própria vida, que sem querer, inconscientemente, você mesmo é norteada por essas músicas. Assim permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E mais lá na frente vai dizer que o amor ele vai ficar. A fé e a esperança vão passar. Por quê? Porque fé e esperança a gente precisa para agora. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê e a convicção das coisas que a gente espera. A esperança é justamente a esperança de que Deus um dia vai restaurar todas as coisas. Então, quando nós chegarmos na eternidade, a gente não vai precisar mais de fé. A gente não vai mais precisar de esperança, porque as coisas vão ser concluídas. Mas olha que interessante, na eternidade, que é para onde Deus está levando aqueles que se renderam ao Rei, o amor vai permanecer. Sabe o que é a eternidade? Não é cantando com arpinha, pulando de nuvem em nuvem com roupa branca. A eternidade é um eterno exercício de amor a Deus e ao próximo. Se você não aprender a amar o seu próximo aqui, com Jesus, na eternidade você vai ter que aprender, não vai ter jeito. O amor é a força dinâmica de Deus na história. Tudo que Deus fez foi movido pelo amor, por um povo que o rejeitou, por um povo que diz: eu não quero você, Deus, na minha vida. Mas Ele veio ao nosso encontro, Ele morreu na cruz por nós, dizendo o seguinte: eu vou ganhar essa batalha, é morrendo e não botando armas na cabeça de vocês. Eu vou perdoar vocês e vocês vão ver como que isso vai mudar o mundo. E como que isso pode mudar a nossa comunidade, pode mudar a nossa cidade, a nossa vizinhança, quando a gente começar a amar o próximo sempre. Por isso, queridos, nessa manhã, a pergunta básica para você é: com quem você tem aprendido a amar? Quem que é a sua fonte de amor? Afrodite? A cultura secular? Eu sei, quando você viu essa série, talvez você falou assim: poxa, a gente vai ter várias dicas de como amar o próximo.
Mas sinceramente, a gente já sabe como amar o próximo aqui. A gente pode fazer bastante coisa. A gente vê as pessoas ao nosso redor, a gente pode ajudar, a gente pode estender a mão, a gente pode se compadecer, a gente pode ter piedade. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês nessa manhã é algo mais profundo que existe por trás daquilo que nos forma, na nossa alma, e que a gente não tem consciência de que nós estamos reféns disso, e é por isso que nós precisamos clamar a Deus e dizer: Deus nos salva, nos faça nascer de novo. Jesus diz que aquele que não nascer de novo, não ganhar uma nova cosmovisão, ele não vai conseguir ver o reino de Deus. Se você consegue, uma prova para você, se você consegue ouvir isso que eu estou dizendo essa manhã sobre o amor incondicional, e para você isso é tranquilo, você fala assim: oh, não, eu entendo, eu aceito, eu estou buscando isso, é porque você já nasceu de novo. Você precisa só crescer nisso, você precisa só amadurecer nisso. Segue em frente que você vai conseguir, Deus vai te abençoar. Agora, se você olha para isso e fala assim: ó, isso é balela, isso não existe, amor ao próximo não dá porque eu amo e depois a pessoa me trai, você precisa nascer de novo. Eu nem vou te culpar porque você não consegue pensar, porque você só conseguiria pensar nisso se Deus invadisse a sua vida e abrisse os teus olhos. Última pergunta. O seu amor tem refletido o Deus que você diz que adora? A maneira como você ama o próximo está coerente com o Deus que você diz adorar? Deixa eu responder essa pergunta. Sim, ela está coerente. Mas está coerente que você pode não ter consciência, mas as suas atitudes e as suas expressões em pleno século XXI podem ser um ato de adoração a Afrodite em pleno século XXI, e não a Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, que veio ao nosso encontro e morreu por nós, e deu a sua vida por nós. Essa decisão, se Jesus ou se Afrodite dirige a minha vida, ela vai impactar na maneira como você faz as outras coisas na história, querida. Você precisa, eu e você precisamos de uma cosmovisão cristã do mundo. Nós precisamos que Deus nos ajude. Você quer? Você tem um clamor dentro de você dizendo: Fernando, eu estava conversando com uma criança, tentando ajudar ela a tomar alguns passos importantes na vida dela, e ela olhava para mim e falava assim: mas eu não gosto de fazer isso. Eu falava assim: mas você vai ter que fazer. Se você não fizer, a gente vai insistir até você fazer. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu sei, às vezes nós não gostamos de amar o próximo, sempre. A gente gosta de amar de vez em quando. E a gente gosta de escolher o próximo. Mas olha que interessante que Jesus fala pra gente: amem os seus inimigos. Orem por aqueles que os perseguem. Abençoe aqueles que o amaldiçoam. Para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele derrama a chuva e o sol sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, o que vocês estão fazendo demais? Até os traficantes fazem isso. Até os corruptos fazem isso. E aí, mano, firmeza, chega aí, vamos lá, eu te dou uma força. O que você está fazendo demais? Isso qualquer um faz. Aí Jesus fala assim, ó: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Perfeição, acho que não está muito relacionada à performance moral, mas está na capacidade de amarmos o próximo sempre.
sempre. Que tal a gente gastar um tempo orando? Você dizer: Deus, não quero ser devoto de Afrodite nas minhas relações de amor. Eu quero ser devoto do Senhor. Me ajuda. Jesus, muito obrigado por essa manhã, o Senhor nos falar ao coração. Ajuda a gente a perceber o quão importante é, não a gente sair daqui querendo fazer tudo diferente, mas o quão importante nessa manhã é a gente, com honestidade, dizer ao Senhor: Jesus, me salva. Cria em mim, Jesus, um coração igual ao teu. Me faz nascer de novo. Nos ajuda nessa manhã, Senhor, a de coração dizer para Ti: eu quero aprender a amar a partir do amor de Cristo. Nos ensina a amar qualquer pessoa, desde aqueles que trabalham para nós, que fazem pequenos serviços em nossas residências, até aqueles que nós amamos de paixão, Deus. Nos ajuda a amar a partir do Senhor aqueles que nós temos desafetos, aqueles que nos lesaram, até aqueles que nos agradam e que nos tratam com muita bondade, Jesus. Faz dessa comunidade uma comunidade de amor verdadeiro. Uma comunidade que valoriza o amor ao próximo. Assim como o Senhor se entregou por nós por causa do teu grande amor. Nos ensina, Jesus. Quero te agradecer porque o Senhor, num ato de amor, o Senhor derramou a sua vida na cruz do Calvário por nós. Derramou o seu sangue, esmagou o seu corpo para que nós pudéssemos sermos perdoados, reconciliados e ganharmos uma nova vida, um novo sentido na história. Essa manhã, Jesus, nos ajuda a participar da tua mesa com gratidão no coração. Antes, perdoa as nossas falhas. Renova o nosso coração e a nossa confiança em Ti. E que nessa manhã, Jesus, nós saiamos daqui renovados. Amém. Olha, se você já se rendeu a Jesus, e para você isso é algo importante demais, se você entendeu o que Ele fez na cruz por você, eu te convido a participar da ceia. Eu quero chamar o William e a Bia para vir aqui com a gente, nos ajudar. Rogério e Elisângela, nossos presbíteros. E enquanto os elementos vão passando, eu diria, posso pedir para os casais pegarem um copinho de suco só, porque a gente não imaginava que ia vir tanta gente, talvez vai faltar. Aí, se sobrar, beleza, cadê o Rogério e Lili? Pode ficar aí vocês, Teco e Lu, vocês estão aqui, por favor, ajuda a gente aqui. Obrigado, Rogério e Lili, não esquenta não. Enquanto isso, fique em oração, pode distribuir, e agradeça a Deus nesse momento tão importante. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo. Pode aguardar para a gente comer juntos, tá?
me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, de onde vem a calma que invade e desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, sei morada em mim. O amor. Quero encorajar você nesse momento a se levantar. Olhar ao seu redor novamente e perceber as pessoas que estão ao seu redor. E eu quero que você escolha uma pessoa para chegar nessa pessoa e dizer assim: eu quero aprender a amar você como Jesus ama. Eu não estou dizendo para você dizer eu te amo. Eu estou dizendo para você falar: eu quero aprender a amar como Jesus. Escolha alguém e diga isso para essa pessoa enquanto a gente canta essa canção que vocês sabem de cor. Que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor. Raul, vem colocar alguma coisa aqui para nós, vai, senta aí. Leva com você, cara, vai. Só assim mesmo, né? Que coisa boa. Gente, vamos tomar junto esse suco que nos lembra do sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Vamos tomar junto, é Ele que nos permite estarmos juntos aqui nessa manhã. Vamos comer esse pão que representa o corpo dele partido por nós, uma expressão de amor, um amor verdadeiro, um amor perfeito. Vamos comer juntos. Você deve estar se perguntando por que eu inverti a ordem. É que eu esqueci, Depois que eu me lembrei, já estava com o suco no estômago agora que eu lembrei. Mas é bom que você vai gastar mais tempo mastigando o pão. E quem sabe é isso que a gente precisa fazer. Mastigar mais no coração e na mente a mensagem dele. Que Deus te abençoe, querido. Que a graça de Jesus, que o amor do nosso eterno Deus e Pai, e que o Espírito Santo capacite você a amar o seu próximo sempre. Que Ele comece a fazer isso na sua vida hoje. Ele continue durante essa semana e siga pela eternidade adentro.